Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Mitsubishi Electric. E este webinar tem o tema de integração de CLPs e robôs industriais de forma fácil e prática. Então, esse webinar tem duração aproximadamente de 30 minutos. E ao final da apresentação, nós teremos um tempo aí para perguntas e respostas também, ok? Apenas uma rápida apresentação. Meu nome é Jaime Perrotti e sou especialista de produto aqui da Mitsubishi Electric do Brasil e responsável pela linha de robôs industriais, robôs colaborativos e também acessórios. Aqui ao lado eu tenho o meu colega Nilson Modesto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nilson Modesto, sou especialista de produtos da divisão de automação industrial, na parte de CLPs. Sou engenheiro mecatrônico, formado pela Unixul e com 30 anos, atuando no mercado industrial. Ok? E então, agora, só para a gente ter certeza, vocês estão ouvindo bem a gente, está tudo ok. Nós soltaremos agora uma enquete para vocês responderem se está tudo ok. Bom, perfeito, pessoal. Estou vendo que vocês estão conseguindo ouvir a gente bem, visualizando também. Então, nós vamos agora soltar um pouco, mas para conhecer um pouco melhor o perfil de vocês, vou dar alguns segundos também só para vocês responderem poucas perguntas aí. Isso vai realmente trazer conteúdo para a gente poder direcionar aqui o nosso webinar também, tá bom? Então, bom, já estou vendo aí que vocês estão respondendo. Perfeito. Vários perfis profissionais, professores também, integradores, estudantes. Perfeito. Bom, já temos aqui quantidade boa de respostas. Tá? Então, vamos dar início aqui ao nosso webinar. Bom, rapidamente, gostaria de convidar vocês também a conhecer um pouco mais sobre a Mitsubishi Electric, e as suas diversas soluções nas plataformas e redes sociais. Tá? Temos um destaque também para o nosso webcast, que já começamos recentemente trazendo muitas informações e notícias atuais sobre automação industrial, pelo Spotify, iTunes e outras plataformas aí, se vocês preferirem. Tá? Sigam também a Mitsubishi nas redes sociais, que temos uma grande quantidade de conteúdo atual e muito interessante para quem se interessa aí pela área de automação industrial. Tá? Bom, falando aqui também, dando sequência nessa parte de conectividade, nós temos também a plataforma de treinamento EAD, onde vocês podem encontrar diversos cursos gratuitos sobre os produtos da Mitsubishi Electric. Inclusive, temos treinamentos para iniciantes, básicos e intermediários, sendo alguns dos cursos para servoacionamento, CLP, IHM, inversores, robôs, baixa tensão e redes industriais. Tá? Salientando também que todos os cursos são emitidos certificados de conclusão. Bom, pessoal, rapidamente, falar um pouco sobre a Mitsubishi Electric. É uma empresa japonesa, então nossa matriz fica em Tóquio, no Japão, e em janeiro do ano passado completou aí 100 anos de existência, que ao longo desses anos todos desenvolveu muitos produtos para diferentes segmentos, especialmente para a automação industrial. Então, nosso faturamento até o fechamento do ano fiscal foi de quase 41 bilhões de dólares. Então, isso pelo esforço também dos mais de 146 mil funcionários espalhados aí em 40 países. Bom, também continuando sobre produtos, nós temos um vasto portfólio de produtos, dos quais no Brasil atuamos principalmente com automações e interfaces, a parte de CLPs e HMs, softwares de programação e supervisórios, a parte de acionamento, a parte de servos, AC, motion controllers, inversores de frequência, robôs industriais e colaborativo, a parte de controle de distribuição e monitoramento, disjuntores de baixa tensão, partidas de motores, multimedidores para gerenciamento de energia, dispositivos de software para gerenciamento de energia. E também temos a área de mecatrônica, a parte de CNC, máquinas de corte a laser e máquinas de eletroerosão.
Então, aqui nós temos os temas que serão abordados nesse nosso webinar. Tá? Então, nós começamos aí com o portfólio de CLPs, de robôs, MELF, a parte de prevenção de interferências com os robôs, controle cooperativo, temos também a parte de conectividade, gerenciamento de informações e flexibilidade dessa solução. Bom, então iniciaremos falando agora sobre o portfólio de CLPs e robôs MELF. Bom, sobre o modelo que falaremos, é o controlador programável MELSEC IQR, é um CLP modular, tá? Bom, esse controlador de CLP, a gente tem ele como um dos principais recursos, né? A parte de fazer o controle com a parte do motion, a parte do robô, a parte também do CNC, a parte de controle de MES, interface. Devido a ele ser modular, nós temos uma vasta e ampla conectividade e recursos, né, aplicado. Por exemplo, instruções LED, a velocidade de aproximadamente 0,98 nanosegundos, capacidade até 1.200.000 de steps, modelos standard para process, são os slots, né, que nós temos, os cartões, redundância, safety, CPU safety, as expansões digitais analógicas, computadores, posicionamento, simple motion, e entre outros também. E a parte de envio de dados diretamente para o sistema MES. Conexão direta com o robô, protocolos de comunicação de internet, DFU, web server, páginas HTML, e os racks de 3, 5, 8 e 12 slots. Tá? E algumas conectividades, com os principais protocolos de redes, como o protocolo da própria Mitsubishi, que é o CC-Link e ETSN, e outros protocolos de mercado também, como Modbus, Profibus, Ethernet e etc. Tá? Canopen, PCUA e entre outros. Falando um pouco sobre o portfólio de robôs industriais, então, a Mitsubishi ela tem duas linhas de robôs. Os robôs verticais, de 6 eixos, né, que são denominados RV, e nós temos aí com o range de operação, em termos de payload, começando com 2 quilos, o nosso menor robô, indo até 70 quilos. A linha de robôs MELF, que trabalha nessa plataforma IQR, são robôs da linha FR. Então, aqui nós temos uma demonstração. Começamos aí com o RV de Vertical Robot 2, indo até ao 7. Né? E aí nós temos também variações. Para cada payload, nós temos variações também de alcance horizontal. Então, nós temos aí, por exemplo, o RV2FR. Ele tem aí 504 milímetros de raio horizontal. E aí nós temos também a versão FRL. Esse L, pessoal, significa long arm, ou braço estendido. Então, para cada payload, a gente possui aí também variações de alcance horizontal. Aí nós temos também as denominações DQ e R, isso significa o tipo de plataforma, a gente vai usar standalone ou plataforma IQR, para a gente fazer a composição da solução. Lembrando, pessoal, que esses robôs até 2 quilos, eles já são standard IP30. Aí os robôs de 4 a 20 quilos, o standard é IP40. Mas nós podemos também configurar esses robôs com IP67, que ele é totalmente protegido contra poeira e fluidos, e também ISO classe 3, ou seja, ele pode ser implementado numa área farmacêutica, alimentícia. E esse ISO classe 3, na verdade, é a possibilidade de você gerar um vácuo no externo do robô, e esse vácuo vai absorvendo as partículas e levando isso para um filtro. Tá? Bom, os robôs da Mitsubishi também, eles possuem já I/Os integrados no próprio braço, ou seja, se você precisar acionar uma válvula direcional, você pode montar essa válvula, esse manifold de válvula, diretamente ali no J4, né, que é o cotovelo do robô, e faz o acionamento direto pelo I/O do robô. Nós temos também ar comprimido chegando até o cotovelo do robô, ou seja, nós temos uma conexão na base do robô, passando por dentro da carenagem do robô e saindo lá no J4, na parte superior do braço. Okay? Lembrando que esses robôs eles podem ser montados no piso, na parede ou no teto, sem necessidade de nenhum software adicional para isso. Isso aí já vem de fábrica. Aqui é outra linha de robôs também, indo de 7 quilos até 20 quilos.
Lembrando que são duas características muito relevantes dos robôs da Mitsubishi. A primeira é a precisão e a segunda, a grande robustez e velocidade também. Tá? Então, são essas características. Nós temos também possibilidade de trabalhar com os robôs da linha RH, ou de Horizontal Robot, mais conhecido no mercado como os robôs SCARA. Né? São robôs, então, de movimentação horizontal com 4 eixos. Então, esses robôs, nós temos um range de 3 kg até 20 kg, e nós conseguimos também configurar o alcance horizontal e também o curso do eixo Z, esse eixo que está perpendicular, que sobe e desce. Tá? Então, lembrando que esses robôs também possuem cabeamento interno, ou seja, eu tenho um conector na base que eu consigo levar I/Os discretos até o flange do robô. E esse eixo Z, ele é vazado, portanto, eu consigo passar também ar comprimido. Temos uma conexão de ar comprimido na base, passa por dentro da carenagem do robô, chegando aí até o flange do equipamento. Tá bom? Então, aqui a nossa linha de 12 a 20 quilos também, capacidade de carga, né? Quando a gente fala em payload, é o quanto eu consigo movimentar de massa no flange do robô. Então, conforme eu vou também distanciando o centro de gravidade dessa massa do flange do robô, a capacidade de carga do robô vai caindo também. Okay? Vamos falar um pouco agora, então, sobre os recursos, né, que nós temos aí para essa solução, para essa plataforma que nós chamamos de plataforma IQR. Mas antes disso, eu preciso mostrar para vocês quais os tipos de plataforma que a Mitsubishi trabalha. Então, nós temos aí a primeira delas, que é a plataforma standalone. Basicamente, é um controlador dedicado para cada robô. Ou seja, quando você tem uma célula pontual de fabricação, você tem um controlador que está exclusivo para aquele robô. Então, lembrando que o cabo padrão de comunicação entre o controlador e o robô é de 5 metros, dependendo do projeto, a gente pode estender isso para 10, 15, 20 metros. E esse cabo, ele passa sinal para os encoders e passa potência também para a alimentação dos servos. Ok? Lembrando que esse cabo ele é rígido. Se você for trabalhar, por exemplo, com o robô montado em um trilho, você precisa de um cabo HyFlex, de alta flexibilidade. Okay? Então, nessa plataforma, nós temos I/Os tanto no braço do robô, como I/Os também no próprio controlador. Ou seja, eu tenho ali placas de I/Os, 32, 64, eu tenho também conectores com cabos, pigtails, né, que eu vou, então, alimentando os diversos dispositivos externos da minha tela, como, por exemplo, remotas, válvulas, e vou recebendo os sinais também. Tá? O que mais que nós temos aqui? Comunicação do controlador com o robô através do nosso protocolo padrão CC-Link. Tá? Porém, nós podemos trabalhar com todos os protocolos padrões aí de mercado, os mais comerciais, Ethernet, Profinet, Profibus e assim por diante. A plataforma que nós vamos focar hoje é uma plataforma chamada de IQE, ou seja, eu trabalho em conjunto um CLP com a CPU do robô. Nessa solução, é permitido eu colocar até 3 CPUs de robôs no slot de um CLP. Tá? Se quiser complementar, Nilson, à vontade. Exato. Como o CLP é um modular, nós chamamos, né, nossa série modular, você consegue colocar os cartões, né, para fazer essa parte de controle de motion, né, porque os robôs são servos. Servos de acionamento você consegue controlar pelos cartões de motion do próprio CLP. E qual que é a vantagem, né, de você ter integrado o robô com o CLP? Ou seja, quando eu faço a solicitação para a nossa fábrica, olha, esse robô vai trabalhar com o CLP, a CPU do robô, que é o cérebro do robô, vem fora do controlador. Ou seja, o controlador passa a ter apenas a função agora de potência, só alimentar o robô. Então, a CPU vem destacada e ela é inserida, então, no slot do CLP. Então, é permitido até 3 CPUs no slot. Uma das principais vantagens de você ter essa solução é que você pode trabalhar com os robôs numa célula bem estreita. Ou seja, você consegue ter uma solução onde você faz save, por exemplo, diária. É uma célula compacta.
A grande sacada é que quando você tem 3 robôs trabalhando numa mesma área de memória, ou seja, no slot de um CLP, um robô passa a enxergar onde está o outro. Portanto, eles criam um intertravamento de segurança. Eles não vão colidir entre eles. Por isso, nessa imagem, nós temos aí robôs montados no teto, trabalhando de forma integrada, numa célula bem compacta, ok? E não tendo nenhuma possibilidade de colisão, coisa que você, se for fazer isso na prática, numa célula, por exemplo, você teria que fazer ali programação de intertravamento, sequências de movimentos de cada robô para evitar qualquer tipo de colisão. Nessa solução, isso já acontece de forma automática. Aqui nós temos um exemplo prático de uma solução. Essa aqui é uma célula de fabricação de LVS, de baixa tensão no Japão, e lá estão compartilhando os bins de entrada de produto e de saída de produto. E no movimento totalmente sincronizado, evitando qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de colisão. Okay? Uma outra grande vantagem, ou seja, um grande benefício, tá? Que é o controle cooperativo entre esses robôs. A grande sacada dessa solução, aqui nós temos um exemplo, como é uma linha convencional. Uma linha convencional, você tem lá robôs numa esteira, por exemplo, ou em várias operações. Então, o robô 1 executa uma montagem, um encaixotamento, algum tipo de aplicação, e entrega esse produto numa esteira. Aí vem um segundo robô, que pega essa peça, faz algum tipo de manufatura, termina e entrega numa esteira. Aí tem um terceiro robô executando uma outra operação. Com essa solução IQR, você consegue trabalhar todos os robôs numa única célula. Portanto, você consegue compartilhar os bins ali de entrada e saída de produtos, ou até mesmo o próprio ferramental. Isso você otimiza tanto o processo, o deslocamento de peça, quanto também otimiza layout e save de espaço aí, com uma célula bem compacta. Aqui nós temos um exemplo. Esse é um método, então, cooperativo de trabalhar entre os robôs. Então, você consegue fazer o sincronismo entre os TCPs dos robôs. Isso permite, por exemplo, elevar cargas mais altas, fazer tipos de montagem de flat cables, por exemplo. Então, que dá uma grande versatilidade para soluções de engenharia. Bom, falando agora sobre conectividade, né, no próximo slide, a série IQR, nós temos toda a flexibilidade, né, topologia e funções e conexões com outras redes e protocolos também de mercado. Tá? A rede TSN é uma tecnologia, né, recente, lançamento da Mitsubishi, que vem justamente para fazer toda essa conexão de base, né, com os outros equipamentos, por exemplo, fazendo toda a comunicação com servers, você passando por switches, né, de Ethernet ou remotas também, de I/O ou remotas de segurança, você fazendo todas essas distribuições com a IHM, com o próprio robô, sistema de visão, né, inversores, e aí você tem também um módulo de MES, você subindo todas essas informações para bancos de dados. Então, você tem níveis e camadas, né, dentro da parte de conectividade. Falando ainda de conectividade, gerenciamento de informações, nós temos um módulo MES, né, que entra no quesito de indústria 4.0 e conectividade. Ou seja, você coletar todos os dados da base da fábrica e computar todos esses produtos, né, e processos e dados de processos e subir isso no banco de dados. Então, ou seja, o que isso garante? Redução de tempo de programação. Você não precisa ter um PC industrial para coletar esses dados. Ou seja, você utiliza um CLP, que é uma base industrial, e com um módulo MES para processar e bufferizar esses dados em Oracle, MySQL, o que o pessoal do TI precisa de informação para suprir e gerar tabelas e bancos de dados. Ou seja, aqui nós temos uma topologia bem simples exemplificando isso, do tempo e otimização de programação. Com isso, você reduz em torno de 65% o tempo de programação. Por quê? Porque você já vai usar os conhecimentos do pessoal de base de programações e CLP para subir
e transcrever e pulverizar os dados e os comandos que o pessoal de TI precisa para tratar esses dados, para gerenciar, né, as negociações e os recursos necessários para disponibilizar o processo. Falando também de flexibilidade, nós temos também, né, um sistema de ERP na parte de supervisório, ou seja, menor custo de manutenção, maior estabilidade na publicação, status de OIE, né, de produção e rastreabilidade. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um monitoramento, né, de OIE de vários recursos em plantas distintas, por exemplo, na fábrica A ou da fábrica B, você consegue visualizar esses recursos e também tomar as devidas ações necessárias para otimizar a ação de tempo. Falando também a visualização de KPIs, então, ou seja, os indicadores de desempenho, a gente consegue visualizar todo o dashboard para controle de processo, controle e tomadas de ações. Ou seja, a nível gerencial para planejamento e decisões. Aqui agora, né, nós responderemos algumas perguntas que foram feitas ao longo da apresentação, tá? E a gente também deixa algum tempo aí para vocês, né, fazerem mais algumas perguntas para nós. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado pelas perguntas, pela participação, estou vendo que vocês estão bem ativos aí. Então, eu vou iniciar aqui com uma pergunta do Alexandre. Obrigado, Alexandre. Pergunta que eu acho bem pertinente que você comentou. Bom, e como fica a utilização dos I/Os do robô nessa plataforma IQR? Bom, Alexandre, fica da seguinte maneira: você pode utilizar os I/Os do próprio CLP. Tá? Qual que é a vantagem disso? Já que você está utilizando 3 robôs num slot, no mesmo barramento de CLP, os I/Os já estão concentrados ali. Então, você pode, do CLP, puxar esses I/Os para uma remota, ou via rede, tá? Uma rede internet, Profinet, ou mesmo por I/Os discretos. Tá? Mas e os I/Os dos robôs? Podem ser utilizados também. A grande vantagem é que você, usando essa plataforma IQR, você vai ter todos os I/Os já concentrados ali no CLP. Portanto, a sua instalação elétrica, o seu painel, vai ficar muito mais enxuto, né? E muito mais fácil, por exemplo, que você for executar um tryout, um comissionamento. Okay? Bom, o Adalberto também fez uma pergunta aqui. Bom, o primeiro passo para implementar uma integração entre robôs e CLPs no chão de fábrica da indústria dos plásticos. Bom, Adalberto, é o seguinte, um dos primeiros passos é entender o processo, tá? As necessidades do processo e os sinais necessários que serão trocados entre o CLP, os outros equipamentos e o robô. Ou seja, payload, área de trabalho, o tipo de produto para definição da melhor ferramenta, o melhor payload do robô, raio de alcance e a parte de conectividade. Na parte de CLP, se você vai coletar os dados também desses processos para tratar eles no banco de dados. Então, deixa eu responder uma outra pergunta aqui. Obrigado, Caio, pela pergunta, bem interessante esse conteúdo. Você comentou sobre os softwares, né, de simulação. Sim, a Mitsubishi ela possui software de simulação, o nome é R2Box, e aí nós temos 3 versões desse R2Box. Tem a versão MIG, que é basicamente para você programar o robô em lista de instruções ou ladder. Temos a versão Standard, que te permite você programar o robô, mas de forma visual, ou seja, você tem uma área de trabalho, você insere o robô nessa área de trabalho, nós temos todos os templates dos nossos robôs, e a partir dessa área de trabalho com o robô, você faz a programação através do teaching. Então, você pode gravar pontos, você pode também utilizar linguagem estruturada ou ladder, tá? E a versão Pro é a versão que te permite você trabalhar com o nosso software R2Box com o software de engenharia, o SolidWorks. Ou seja, né, você acaba utilizando o que tem de melhor de cada software. O software SolidWorks é muito bom para projetos e o nosso software é muito bom para programação. E aí você consegue, então, linkar o sólido que você construiu no SolidWorks, transportar ele para uma área de programação. Portanto, você consegue visualizar
interferências, consegue visualizar tempo ciclo, gargalos de produção. Então, respondendo, nós temos esse software, RT Toolbox, que ele é muito bom aí, principalmente para a área de projetos e programação. Okay? Respondendo também a pergunta do Alexandre, se tem a parte de segurança NR12. Sim, nós temos a CPU Safety, tá? E remota Safety, que também atende a parte de NR12, conectividade com cortinas de luz, scanners, etc., sensores de segurança também, tá, Alexandre? E falando também mais alguma aqui do Fabrício, os principais clientes são os mais diversos segmentos e nichos de mercado, são bem diversificados, sim. Vai da indústria alimentícia à indústria automotiva também. Uma outra curiosidade que também é bem interessante, o pessoal comentou aqui, os robôs da Mitsubishi, eles podem ser aplicados em solda elétrica, ou corte fácil? Sim, eles podem ser aplicados, tá? Depende da interface com que você vai comunicar, por exemplo, com uma fonte de solda. Então, para fazer, por exemplo, alimentação de arame, aciona gás de proteção, burn back, né, que é o sinal de que realmente você abriu o arco. Então, nós temos alguns parceiros hoje em dia que fazem essa comunicação via I/O discreto. E ele também pode ser utilizado para corte plasma, né? Porque nós temos robôs com alta precisão, tá? Que podem ser aplicados aí em processos também de corte plasma. Ok? Obrigado, Marcelo. Respondendo também ao questionamento do Luiz, com relação à segurança de dados, sim, a segurança de dados LP, não sei que já tem o IP Filter, tá? Então, é um filtro de IPs para proteção de dados também. Perfeito. Rafael, Raimundo, mais uma pergunta aí também, a questão dos sensores no braço, né? Na verdade, assim, o robô, ele não possui sensores já integrados no braço. O que ele tem, na verdade, é um monitoramento da corrente dos servos. Tá? Isso aí, na verdade, é um dispositivo de proteção do próprio robô. Ou seja, né, se ele colide, por exemplo, em alguma interferência, você vai ter um aumento dessa corrente dos servos e todas as placas inversoras vão sentir esse aumento de corrente e vai interromper a movimentação do robô e, em seguida, acionar os freios. Então, isso é basicamente uma proteção. Tá? O que nós temos integrado já no braço do robô são I/Os, que a partir daí você consegue fazer instalação de sensores. Tá? O que nós temos hoje que poderia funcionar com um sensoriamento, por exemplo, como o tato do robô, é o robô colaborativo assista, o RV5AS. Então, é um robô que ele realmente tem esse sensoriamento e o monitoramento de força no braço, ok? Aí permite você trabalhar ao lado de um ser humano, né, sem a questão do enquadramento, só que em velocidade reduzida para entender a normativa técnica. Responder também mais uma pergunta aqui sobre a parte de conectividade entre CLP e HM, robôs. Bom, há essa conectividade, você consegue coletar os dados, nós temos recursos na HM também com MES, interface, para pequenas automações, quando não tem a aplicação do CLP, o CLP com o cartão MES também. Nós temos a parte de GOT Mobile, você consegue espelhar a tela da HM. Nós temos também o recurso, deixa eu ver aqui, que me perguntaram aqui, da indústria 4.0, também conectividade, a parte da área industrial, manutenção, também você pode espelhar essas telas da manutenção da IHM. Nós temos a entrada frontal da IHM, que você não precisa necessariamente abrir um painel elétrico, chamar alguém da elétrica para fazer o lockout, ou bloqueio, loto, e você consegue fazer o acesso também da programação do CLP via entrada frontal da IHM. Bom, pessoal, então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. As perguntas que não foram respondidas aqui, podem ficar tranquilos, nós vamos receber, vamos responder em breve, a gente passa aí por e-mail para vocês também, tá? E eu gostaria também de fazer um convite para vocês, não deixem de se inscrever no próximo webinar, que ocorrerá agora dia 21/3, é um tema muito interessante, que é a inteligência artificial somado aos inversores de frequência, né? Isso buscando a produtividade. Então, eles serão abordados todos os recursos avançados aí de inteligência artificial para a questão de inversores, ok? Então, eu vou deixar aqui para vocês também, pessoal, uma enquete agora. Vou pedir a gentileza para que vocês, por favor, avaliem, né, o conteúdo desse webinar e para que a gente possa também direcionar os próximos webinars, aí, trazendo conteúdos que sejam interessantes aí para vocês. Tá? Então, vou deixar uns minutinhos aí, por favor, avaliem esse conteúdo desse webinar.
Então é isso, pessoal. Gostaria muito de convidar vocês também para conhecer um pouco mais da Mitsubishi Elétrica, soluções nas nossas plataformas sociais, né? Um destaque aí para o nosso Mapcast também. E sigam a Mitsubishi nas redes sociais, temos uma grande quantidade de conteúdos bem interessantes aí, praticamente toda semana postando atualizações. Temos também nossos catálogos, softwares, temos o Direto ao Ponto também, como o Nilson mencionou, os treinamentos EAD, né, e os próprios webinars também. Ok, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês, pelas perguntas e a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Até o próximo. Até o próximo webinar.